Eu sou a Josi Kirchner, eu tenho 46 anos, sou casada há 23 anos, tenho 2 filhos, Luiz Eduardo de 20 anos e o José Augusto de 19 anos. A minha vocação dentro da igreja é ser catequista. Uma das minhas alegrias é quando eu vejo que a minha primeira turma de catequese, eu tinha 17 anos. Minha catequese era lá na Escola Geminiano, no pavilhão superior, a 2ª sala. E 2 desses catequizandos me motivam até hoje a ser catequista. Um deles é o Padre Diego, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, lá em Nova Campina. E o outro é o Jefferson Camargo, que é casado com a Carolina Loureiro, pai da Sofia. Então, quando eu vejo esses 2, que foram os meus primeiros catequizandos, eles me motivam muito, porque eu sei que eu não fiz o tanto que eu deveria ter feito, mas o pouco que eu fiz, eu acho que, assim como eu os motivei, eu tenho motivado também os outros catequizandos que passaram pela minha vida. Uma frase me fez querer ser uma catequista melhor. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Eu acho que todos me conhecem. Eu sou Ivo Benedito Vaz Gabriel, sou corretor de imóveis e sou participante aqui da comunidade da Catedral de Santana. Eu sou católico desde quando eu nasci, porque nasci de uma família católica, meus pais muito católicos, muito religiosos. Aprendi com eles também toda a participação que a gente deve ter dentro da igreja. E isso daí me deu uma grande bagagem cristã, que eu posso falar. Já faz um bom tempo que a gente trabalha como leitor, a gente faz parte da equipe de leitores de domingo cedo, domingo de manhã, na missa das 8 horas, sempre nós estamos aqui e não deixamos falhar a nossa presença aqui para que tudo dê sequência. Então, durante todo esse tempo, teve muitas coisas interessantes, se é que eu posso contar aqui. Uma das coisas interessantes, quando eu fui para o norte do Paraná, numa cidadezinha chamada Sengés, que o padre era um padre já de idade, mas muito bom, muito prestativo. E a gente falando em Deus e falando em jovens, e falando no pessoal que muitas vezes desvia a sua vida para a rota do crime, do pecado. Uma certa ocasião, o Padre Pedro, que era o nome dele, foi na cadeia visitar os presos, como ele fazia sempre. Ele ia no hospital, ia visitar os presos lá, e ele encontrou numa das celas um jovem, de aproximadamente seus 20, 22 anos. Ele perguntou: mas meu filho, por que você está preso aqui? Ele falou: padre, eu estou preso aqui porque eu matei uma pessoa. Olha, mas meu filho, você matou, por que na hora de você tentar tirar a vida dessa pessoa, você não pensou em Deus? Você não rezou um Pai Nosso para tirar esse pensamento ruim da sua cabeça? Ele falou, olhou para o padre e falou: meus pais nunca me ensinaram a rezar. Olha só, grave coisa que os pais deixam de ensinar aos seus filhos, né? A grave obrigação que tem os pais de ensinar aos seus filhos, né? E se ele tivesse talvez aprendido a rezar, tivesse recebido essa orientação, não tivesse feito esse crime tão horroroso que é tirar a vida do próximo. Eu me chamo Cecília Domingues de Oliveira e eu queria falar um pouquinho da minha vocação leiga. Eu desde dos meus 12, 13 anos, eu já comecei a trabalhar na minha capela como ajudante de catequistas. Depois eu passei a fazer parte
do grupo de catequistas, assumindo grupos de catequizandos, e dou catequese desde os meus 13 aos meus 49 anos. E nesse tempo de catequista também ajudei na liturgia, fazendo parte do canto, violão um pouquinho, que eu sei. Depois de uns tempos, antes de eu casar, do meu casamento, eu comecei a trabalhar também como ministra. 2 vezes fui ministra de Eucaristia. E todo esse tempo de caminhada da igreja, como leiga, dando catequese, fazendo parte do canto, da liturgia, sendo ministra da Eucaristia, senti que Deus fez acontecer na minha vida muitas graças aconteceram, muitos milagres, muitas bênçãos. Tenho a minha família, todos eles são também participantes da igreja, ajudam nos compromissos, também como leigos. E sinto muito agraciada por Deus de ser uma leiga que sempre fui abençoada nos meus compromissos. Apesar de nós termos as nossas dificuldades, eu sou agraciada por Deus. Eu me chamo Aleph, sou daqui de Itapeva, da Catedral mesmo, tenho 25 anos, nasci no bairro Caputera, cresci e vim morar aqui na cidade com 17 anos, moro sozinho desde então, há 7, 8 anos. Nesse período que eu vim, eu fiquei um tempo afastado da igreja, por conta de não conhecer basicamente tudo aquilo que o leigo fazia, e por conta disso eu acabei me afastando da igreja. Aproximadamente uns 3 anos eu tive esse retorno, quando eu conheci algumas pessoas que me trouxeram de volta, que me fizeram conhecer a paixão de Cristo, que é o ponto marco que me fez retornar para a igreja. E desde então comecei a conhecer um pouco mais sobre a Igreja Católica, as missões e o que o leigo realmente faz. Vendo os documentos então de papas que descrevem que o leigo ele tem a sua missão no dia a dia, que o leigo é uma extensão da igreja, né? Quem vai levar o evangelho para além das portas da igreja, no dia a dia, nas escolas, na faculdade, no trabalho. E depois disso eu comecei a entender um pouco mais. Eu faço parte do grupo Leões de Judá, da qual a gente faz missões, com o auxílio da igreja. A gente tem um diretor espiritual que é o Padre Suéder, que a gente tem todo esse acompanhamento, toda a formação para nossas missões. A minha missão em específico dentro desse grupo é a parte de ministração, que são as pregações que a gente se prepara espiritualmente para realizar essas pregações, tudo baseado em documentos da igreja. Essa transformação que ocorreu na minha vida há 2 anos atrás me fez entender hoje o significado de um leigo atuante, que é o de levar a palavra do Senhor no nosso dia a dia, como dizia Francisco, e que faz sentido na nossa realidade, que muitas pessoas verão a nossa vida como o único evangelho, Aquelas pessoas que não têm interesse em conhecer Jesus, que não se atraem pela igreja e que muitas vezes terão um único exemplo de evangelho que será o espelho da nossa vida.